Boa noite a todos. Tá, por hora pediram só essas, tá? Mas pode ir pedindo mais questões, tá? Fica à vontade. Eu queria saber, eu nem olhei lá a enquete, se ficou... Vocês viram, né, que eu tenho enquete? Eu coloquei aqui. Aqui. Muito bem. Então, como essa... eu acho que ainda até hoje de meia-noite. Deixa eu... eu posso ver como é que está lá a enquete? Vamos ver aqui. Terça está ganhando. Tá até amanhã, né? Vamos ver aqui. Tá relativamente equilibrado, né? 60% acham melhor que o trabalho fique para terça, pela manhã, 48% preferem amanhã à noite. Então, pelo que eu estou vendo aqui, já tem dois partidos, né? A Cleiane aqui está dando os argumentos e Larissa os contra-argumentos. No caso, se terminar a votação aí só depende do estilo da questão. Se for de múltipla escolha, aí eu vou limitar tempo. No caso do trabalho, se for de múltipla escolha, aí eu limito. Lembrando que o trabalho, o de múltipla escolha, são questões teóricas, semelhante ao trabalho da primeira unidade. Não sei se eu vou colocar 10 questões, talvez menos. E a prova vai ser, eu vou querer digitalizado, tá? Eu vou colocar lá as normas, né?
Eu estou pensando em... Quer dizer, eu pensei hoje, né? Mas aí eu não sei como é que vai ficar com esse... Depois dessa votação. É... Porque eu estava pensando no seguinte, o do trabalho é quase que imediato, né? Mas aí o da avaliação não, aí eu vou ter que olhar de um por um e tal, aí vai demorar um pouquinho. Mas eu pretendo corrigir para outro dia, se possível. Eu estava pensando em a gente não ter o encontro amanhã de dúvidas, né? Aí eu não sei, aí é com vocês, tá? Porque a gente já praticamente terminou, né, as dúvidas, e se ficar para terça, significa que vai ter segunda para tirar dúvida também. Então, eu acho que esse encontro de amanhã pela manhã, né, essa de tirar dúvidas, ele não seria mais tão necessário, né, assim, para o pessoal do cálculo. Mas, enfim. Muito bem, então vamos aqui a questão 7C. Aí eu vou aproveitar o ensejo aqui desse item, né, e já fazer uma revisão em relação às derivadas. Então, suponha que eu tenho uma função, olha só, é interessante isso, né? Então eu tenho uma função aqui, deixa eu brincar aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso, pronto. Não sei usar laser não, deixa eu ver aqui. Esse aqui é para indicar, é para eu, acho que é para eu ficar falando e me escrever, né? Ah, legal, vou usar isso aqui agora. Tá, voltando para cá. Marcador, eu percebi. Muito bem, então eu tenho aqui, imagino que eu tenho aqui um gráfico e eu tenho uma curva qualquer. Então, vou dizer o que significa cada coisa, né? Então, imagino que eu tenho aqui x0, um ponto aqui, a minha primeira derivada, ele me dá, ele me dá três coisas, né? Se a derivada num ponto for positiva, é porque naquela vizinhança do x0 aqui, a minha função cresce, né? O que acontece aqui, né? Se eu derivasse aqui nesse ponto, né, a minha função ia decrescer, né? Então, quando eu derivo em um ponto e dá negativo, significa que a função decresce. Que eu vou fazer uma espécie de revisão. Se a derivada dá zero, primeira derivada, num determinado ponto, é porque o ponto é extremante. E no caso ser extremante,
significa que ele é máximo 1. Então, isso é o que significa a primeira derivada. Vou colocar assim, ó, F', a primeira derivada. A segunda derivada tem correlação com a vizinhança. A primeira tem correlação com o crescimento, também com decrescimento, né? Se ele verifica quando cresce, ele também verifica quando decresce. E os pontos extremos. Então, a segunda derivada tem correlação com vizinhança. Então, se a segunda derivada, num determinado ponto, dá negativo, significa que a vizinhança dela tem concavidade para baixo. No caso contrário, significa que em torno dessa vizinhança, a concavidade é para cima. Então, se a gente observar aqui nesse ponto x0, né, traçando aqui uma reta, a vizinhança desse ponto aqui está abaixo da reta. Então, significa que a concavidade está para baixo. Significa que a derivada segunda aqui em x0, tá? Deixa eu colocar x0 aqui. Está sendo menor do que zero. Se a gente olhar aqui nesse outro ponto, aqui eu tenho a equação de uma reta, né? Se a gente olhar a vizinhança, está abaixo da reta, né? Então aqui também vai dar negativo, né? Vai estar para baixo. Se a gente derivar nesse ponto aqui, então essa é a primeira derivada, né? Então a minha vizinhança está acima da minha reta, que é o que significa isso, tá? A concavidade está para cima. E pode ser que a segunda derivada, num determinado ponto, dê zero. Quando ele dá zero, aí pode ser duas coisas. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja inflexão. Por que pode ser que seja inflexão? Porque a inflexão é um ponto de mudança de concavidade. Então, a esquerda do ponto vai estar dando positivo, por exemplo, e a direita está dando negativo. Então, nesse ponto aqui, como ele não está, não faz parte nem da concavidade para baixo, nem da concavidade para cima, ele está no meio termo. Então, a derivada nele dá zero. Aí a terceira derivada, né? Então, tudo se resume a esse quadro aqui. Mas a terceira derivada é só para fazer um teste em relação a esse ponto de inflexão. Então, a terceira derivada, no caso aqui em x5, se der diferente de zero, o meu ponto é de inflexão. E se não der, se der zero, né, pode ser que não seja nada. Ok. E se num ponto aqui sai dando zero, em várias derivadas, na terceira derivada, ele não tem uma interpretação geométrica. Ele é só para dizer se esse cara aqui, se ele é nada ou se ele é inflexão só. Então, derivei a segunda vez, né? Pode ser que ele esteja num ponto de mudança de concavidade, ou não. Né? Pode ser que tenha dado zero por algum outro fator não geométrico, quer dizer, geométrico.
não específico, digamos assim. Aí a gente só sabe se esse ponto ele tem esse comportamento geométrico se esse aqui acontecer, tá? Então a derivada terceira, ele não tem uma interpretação geométrica para dizer, a terceira derivada, ele está relacionado, não. Só quem tem relação geométrica é a primeira e a segunda. Aqui crescimento, decrescimento, e aqui relação à vizinhança, se está abaixo ou está acima. Aqui eu tenho um ponto aqui que esse ponto não está nem abaixo nem acima da vizinhança aqui dele. Na verdade, por um lado está para cima com cavidade e por outro está para baixo. Por isso que dá zero. Aí esse aqui é só para saber se ele é de inflexão. Se isso aqui acontece, então x5 é ponto de inflexão. Se não acontece, pode ser que não seja nada. Então essa é a ideia. Aí eu vou aproveitar, né, tudo isso que a gente fez aqui, né? Vou aproveitar tudo isso aqui que a gente fez e aplicar aqui, né? Aproveita e aplica aqui na nossa função. Tudo bem, então deixa eu abrir aqui outra página. Quem é a derivada? Deixa eu andar aqui. Quem é a derivada? Deixa eu escrever de novo a minha função cosseno de 3x. Quem é a primeira derivada dessa função? Aí diga aí pra gente quem é a primeira derivada. Tudo bem. Derivada do cosseno é menos seno de 3x, né? Vezes a derivada da função interna, né? Exatamente. Faltou só... Aqui eu tenho duas funções, né? Tenho duas funções. Eu tenho a função cosseno e tenho a função 3x. E a função 3x está dentro do cosseno. Né? Então, vezes 3. Né? Ou, escrevendo de outra forma, né? Menos 3 vezes seno de 3x. Aí vamos derivar mais uma vez. Né? Derivar a segunda vez. Aí como é que fica essa derivada? Fica menos 3 vezes... Aí a derivada do seno vai dar cosseno vezes a derivada da interna. Aí a derivada da interna vai dar 3, né? Então eu vou botar aqui. E a terceira derivada, né? Pode ser que a gente nem use isso. Mas a terceira derivada vai ficar menos 9 vezes a derivada do cosseno. Só se quiser. Mas não é necessário. Tá? Se quiser fazer assim, não tem problema não. Eu só acho que vai dar um pouco mais de trabalho. A derivada do cosseno menos seno. Então aqui vai ficar menos seno de 3x vezes a derivada da interna que eu vou colocar aqui. Foi? Deixa eu só ajeitar aqui. Menos 9 cosseno de 3x. E aqui, menos com menos é mais, né? 27 seno de
3x. Muito bem, ele só pede os extremantes, tá? Ou seja, é igualar isso aqui a zero. Show. Então a gente tem nós temos essas funções aqui, tá? E para encontrar os extremantes, para encontrar os extremantes, encontrar os pontos x, né, tais que a primeira derivada dá zero. Ou seja, vai pegar menos 3 seno de 3x igual a zero. Então isso aqui significa que o seno de 3x tem que ser igual a zero. E eu tenho que ver quais são os ângulos que zeram isso. Então, na função seno, quais são os ângulos que zeram o seno? Então, vamos ver aqui. Deixa eu desenhar aqui o ciclo. Captura. Fazer o ciclo pequenininho. Vou pegar o ciclo aqui, trigonométrico. Tá nesses pontos aqui. Nesses pontos aqui o seno dá 1 e menos 1. E nesses pontos aqui o seno dá zero. Então ele vai dar zero em 0, π, 2π, né, que é uma volta, 3π, assim vai. Né? Ou seja, esse meu 3x aqui, esse meu ângulo, se ele for qualquer um desses ângulos aqui, no caso se for k vezes π, para cá inteiro, ele vai parar ou nesse ponto ou nesse ponto. Então, o meu x vai ser k vezes π sobre 3. Para cá pertencente aos inteiros. Então, a questão só pede os extremandos, tá? Então, seria só isso daí. Os extremandos são todos os pontos com esse formato aqui. Aí vocês estão dizendo que deu trabalho porque vocês fizeram o resto, foi derivar a segunda vez e tal. Ah, tá. E olhando por esse caminho.
Bom, aqui determina os extremantes, tá? Ela colocou aí, ela usou isso aqui, ó. Ela pegou a função cosseno, e não é cosseno de 3x, ela escreveu assim, ó, 2x mais x, e desenvolveu isso aqui. Aí apareceu senos e cossenos. O resultado é idêntico? É, mas na hora de derivar, né, começa a aplicar outras regras, aí a coisa começa a ficar maior mesmo. Não, depende, né? No caso é, ela gosta de, assim, no caso a Brenda quis se aventurar, né? Não tem problema. Sendo verdadeiro, fica à vontade. Tá. É, vocês querem explorar mais alguma coisa nesse item ou querem ir para outro item? No caso, o Lauro que pediu essa revisão deu uma clareada no que eu falei. É porque, deixa eu ver aqui se eu tenho vários arquivos que eu. Aqui tem alguns. Ó. Esse aqui, por exemplo. Então, deixa eu. A gente tem que encontrar todos esses pontos aqui. Aí, lembrando, crescimento, derivada, primeira derivada, né? Extremos, primeira derivada também. Então, esses dois aqui estão relacionados à primeira derivada. Concavidade, segunda derivada. Inflexão, terceira derivada. Tá? Aí a gente veio coletar, começamos a coletar as informações. Tá? Domínio dessa função, todos os reais. Ela é uma função ímpar. O que isso significa? Comportamento de um lado do gráfico vai ser idêntico ao do outro. Né? Se eu souber de um lado, eu já sei do outro. Sendo que uma, os valores vão para, tendem a valores, sei lá, se um lado for para valores positivos, do outro lado vai ser negativo. Né? Que é o f de x é menos f de menos x. Ou seja, do lado, digamos assim, direito, né, do domínio, é o mesmo comportamento do lado esquerdo, né, lado esquerdo, porém trocando o sinal de todo mundo. Aí, como o domínio são todos os reais, então a função é contínua em todos os pontos. Aí a gente verificou os pontos de assíntota, né? Viu que à medida que meu x se aproxima de mais infinito, minhas imagens vão crescer para mais infinito, né? Está escrito aqui. Quando é mais infinito, aqui dá mais infinito. E quando é menos infinito, aqui dá menos infinito. Ou seja, quando eu caminho para cá, né, as minhas imagens vão para menos infinito. Aí eu fiz interseção, achamos esses três pontos. Igualei a minha função a meu x a zero, meu y foi zero, esse ponto aqui. Depois eu fiz o contrário, igualei o y a zero, achei os pontos. Né? Ok, então esses pontos aqui é o que corta o eixo x. Né?
e o eixo y é cortado na origem, né? Ou seja, tanto x como y está cortando nesse ponto os dois eixos. Aí derivei a primeira vez. Então foi que a gente viu que os pontos extremos, ou seja, os pontos de máximo e mínimo locais, só tem esses dois, tá? Tem o mais um e o menos um, que até então a gente não sabe quem é quem. Aí a gente foi fazer o teste da segunda derivada. Derivou a segunda vez, aí tem correlação com cavidade. Né? Foi o que a gente viu aqui, que em torno do 1, a minha concavidade vai ser para cima, né? Então eu vou ter uma curva desse tipo aqui, em torno do 1. Em torno do menos 1 eu tenho concavidade para baixo, né? Que é duas coisas desse tipo aqui. Né? Para 1 vai ser esse tipo de concavidade, para menos 1 vai ser esse tipo de concavidade. E a minha segunda derivada era ela zero no ponto zero. Né? Então, se x for zero, ela vai zerar a segunda derivada, aí eu preciso saber se a terceira é diferente de zero nesse x. Aí foi o que eu fiz aqui. Derivei mais uma vez. Quando eu apliquei o zero, não zerou, então esse ponto é de inflexão. Ou seja, aqui no meio tem mudança de concavidade. A concavidade vai ser de um jeito e vai mudar para outro jeito. Então, o gráfico é a união de todas essas informações. Então, a gente viu que quando a minha função está indo para menos infinito, a terceira derivada é só se você encontra o ponto que zera a segunda. Aí você testa a terceira. Isso. Tem um caso que a gente nem fez isso, que eu já mostro a você. Ok, aí o que foi que a gente viu? Quando a minha função vai para menos infinito, né, ela vai decrescendo. Quando minha função vai para mais infinito, ela vai crescer. Foi a primeira coisa que a gente viu, né? Onde ela cresce, onde ela decresce. A gente viu também que quando minha função está antes do menos 1, ela cresce. E depois do 1, desculpa, é isso mesmo. Depois do 1 aqui, ó, depois de 1 ela cresce. Aqui ela cresce, aqui ela cresce. Né? Entre as duas, ela decresce. Ó. Né? Imagine aqui que a minha bolinha vai se movimentar da esquerda para a direita. Né? Aqui ela vai ter que subir. Ou seja, a altura dela está crescendo. Aí chega aqui, ponto de máximo. Né? Aqui ela parou de subir. Então, aqui quem encontrou esse ponto foi a derivada. Né? A derivada aqui deu zero. Né? Ela pode ficar parada aqui, não tem problema nenhum. Não vai ter ação da gravidade que vai empurrar ela nem para cá, nem para cá. Né? Que foi justamente no ponto menos 1 e 1. Né? São os dois pontos de máximos e mínimos locais, né? São os extremantes. É local porque nessa vizinhança aqui, esse aqui é o ponto mais alto, na vizinhança do menos 1. Né? E na vizinhança do 1, esse é o ponto mais baixo. Não é na função inteira, tá? É só em torno do 1. Ok, aí depois daqui a minha função vai começar a decrescer, né? E no caso a minha bolinha está descendo aqui. Cheguei nesse ponto, eu nem desço nem subo, né? Então a derivada aqui também é zero. Que a gente também encontrou esse valor. E depois disso ela volta a crescer, tá? Então a gente viu esse intervalo aqui, né? Que antes do menos 1 a minha função cresce, depois do 1 ela cresce também, e entre menos 1 e 1 ela decresce, né? Isso aqui a gente viu aqui, ó. Ó, quando x é maior do que 1 ela cresce, quando x está entre menos 1 e 1 ela decresce,
e quando ela é menor que menos 1, ela cresce. Né? Isso aqui foi o que a gente viu. Ok. Aí as interseções, né? Menos raiz de 3, 0, raiz de 3. Tá? A gente viu isso aqui como zero, né? Tá aqui, ó, 0, 0, raiz de 3 0, menos raiz de 3 0. Quando a gente derivou igual a zero, encontrou esses dois pontos aqui em vermelho. Né? Derivamos igualamos a zero, encontramos esses dois pontos aqui que eu marquei lá em vermelho. E depois disso, a gente derivamos a segunda vez e vimos que em x igual a zero, a segunda derivada é zero. Testei a terceira, deu diferente, então deu inflexão. Então, olhando para o gráfico, né, aqui eu tenho concavidade para baixo, depois desse ponto, concavidade para cima. Então, isso aqui é um ponto de mudança de concavidade. Então, por isso que a derivada aqui, a segunda derivada zerou e a terceira não zerou. E pronto. Com todas essas informações, né, a gente tem condições de fazer um esboço de como é que está funcionando o gráfico, né, com uma certa imprecisão, que aí a gente está fazendo a mão. Mas eu acho que todo mundo visualizou isso, né? Ou ainda ficou dúvida? No caso, eu acho que deu para clarear mais, no caso, o Lauro, né? Aí, só uma observação no gráfico que a gente fez na sequência. Esse gráfico aqui, deixa eu só mostrar aqui, a gente derivou a primeira vez, encontrou um único x. Aí a gente derivou uma segunda vez, ó. Deu essa função aqui. Ó. Essa função não existe pontos que zerem ela. Não existe. Então, se não existe pontos que zerem ela, eu não vou precisar utilizar nem a terceira derivada. Né? Porque a terceira derivada é só se eu encontrar um ponto que a segunda, né? Aqui tá, parece n, né? Mas não, é a segunda derivada. Ó, não existe x que zere a segunda derivada. Conclusão, não há pontos de inflexão. Quando a gente fez o gráfico, de fato não tem pontos de mudança de concavidade. Bom, de cabeça não. De cabeça eu não tenho um exemplo não. Mas a gente pode suspeitar, normalmente os polinômios, né, que eles têm esse comportamento. Né? As exponenciais, eles têm comportamento único. Digo, não tem muita variação as exponenciais. E as circulares também, não tem muita... No caso, se a gente fizer um teste com algum polinômio, pode ser que a gente encontre. Né? Os polinômios são os que são mais polêmicos, digamos assim. Essa aqui foi um exponencial que foi uma composição com um polinômio e nem deu uma coisa complexa. Né? Uma coisa relativamente simples. A gente rapidamente encontrou, avaliou todos os tópicos e fez. Mas eu vou dar uma rascunhada, ver se eu encontro uma que zere a segunda derivada, aí quando vai para a terceira, zera também, não é nada. Vou ver se eu consigo uma expressão assim.
Pois bem, então, a gente fez essa, né, a item C. Tá, eu gostaria que vocês me dissessem mais, né, se tem dúvida, onde tem, ou em qual questão. Também vocês podem trazer questões fora da lista. Tá? Muito bem, então aí a palavra é com vocês. Né? Alguém se manifeste aí no chat e diz para mim o que você quer. Vocês tiveram tempo para parar e tentar fazer as questões da lista? Para digitalizar, uma maneira é fazer assim. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum documento para mostrar. Eu sei que aqui tem alguns. Pronto, esse documento foi digitalizado, tá? Dá para notar que... Sim, entendi. Deixa eu só... Tá, eu faço já. Deixa eu só responder aqui na ordem, tá? Então, como foi que eu produzi esse documento? Tá? Foi um documento que eu escrevi à mão numa folha de ofício, tá? No caso, peguei uma folha que já tinha o verso escrito, né? E o outro lado não. Aí eu escrevi à mão. Aí eu fui no Google Drive, que você pode tem uma função lá de tirar foto. Não funcionou, é porque quando você vai, tem um maisinho lá, né? Você abre qualquer pasta sua, quando você abre, aí tem um mais colorido, assim. Quando você clica nele, aí ele pergunta se você quer digitalizar. Ah, mas eu sei por que foi a imagem que ficou ruim, foi a imagem que ficou ruim. Sabe como é que eu faço para esse documento, a imagem não ficar ruim? Eu apago a luz. Exatamente, você apaga a luz. Aí você bota para tirar foto com flash. Aí o que o Drive vai fazer? O que é escuro, ele vai escurecer mais. Né? Se for cinza, ele transforma em preto. Se for azul, ele transforma em preto. E se for cinza claro, ele transforma em branco. Então fica com essa sensação de que foi feito no scanner. Não, não dá certo não. Tem que ligar o flash e desligar a luz. Aí fica assim, ó, né? Depois que eu fiz a primeira vez que ficou assim bonitão, eu disse, meu irmão, eu muitas vezes ficava no trabalho aperreado para escanear na digitalizadora lá, mas é igualzinho. Tinha a ferramenta em casa e não sabia. Mas isso que eu falei para vocês, tá? Eu vou colocar
nas exigências, né? Porque quando você faz dessa forma que eu falei, o documento fica lindo, né? Você abre, fica bem, parece até que você pegou tua letra, digitalizou uma por uma, né? E digitou lá com tua fonte. Fica bem organizado. Tá, deixa eu... Aqui tem... O Lauro botou aqui um conversor. Deixa eu ver como é que fica aqui. Vamos ver. Deixa eu fechar aqui. Ah, quer dizer que isso aqui também faz a mesma coisa? Você envia a foto, e ele... Pronto. Sim, esse que está na tela. No caso, a Amanda, ou o Top Scanner. Tap Scanner. Sim. Tá bom. Tá. Essa que o Reginaldo pediu é da lista? É exemplo? Ou você tirou de algum lugar? Deixa eu colocar aqui para a gente discutir. Aí, no caso, o que você quer que eu faça com essa função? É para achar extremante? Só para calcular a derivada? Então tá, vamos derivar aqui. Aí a derivada da diferença vai ser a diferença das derivadas, né? A gente já viu isso. Então, vai ficar a derivada da tangente menos a derivada da exponencial. Como é que a gente calcula a derivada da tangente? Então, a gente vai escrever isso em função das circulares padrões, né? Que no caso vai ser seno sobre cosseno de x, menos, aí a derivada dessa é a própria, né? Eu vou aproveitar aqui o ensejo, é a própria, vezes a derivada da interna, né? Que é de menos x. Todo mundo visualizou o primeiro passo que eu fiz? Aí o segundo, próximo passo, é escrever a derivada
do quociente. E a derivada do quociente, a gente escreve as duas funções, né? Seno de x, cosseno de x, menos seno de x, cosseno de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Né? Aqui a gente deriva a primeira, aqui a gente deriva a segunda. Menos, aqui é elevado a menos x, e a derivada disso aqui, né, vai dar menos 1, então isso aqui vai dar mais x. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. No caso vai dar mais x, né, então está mais embaixo. Aqui. Vai dar e elevado a mais. Aí a derivada do seno é cosseno, né? Então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno. A derivada do cosseno é menos seno. Aí sobre cosseno ao quadrado de x. Mais elevado a menos x. Aí isso aqui vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos com menos, mais seno vezes seno, seno ao quadrado. Sobre cosseno ao quadrado. Mais elevado a menos x. Aí, isso aqui teorema fundamental da trigonometria, né? Isso aqui dá 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Mais elevado a menos x. Aí por fim, né? Aqui vocês podem deixar assim. Ou isso aqui é secante ao quadrado. Mais elevado a menos x. E ponto. Você fez Davis também? Muito bem. Que bom. De nada. Tá, e agora? Boas dúvidas? Tá.
Aqui, deixa eu ver essa aqui. Essa função aqui, eu vou escrever ela à parte. Então, significa que se eu derivar ela, vai ficar menos a derivada dessa função aqui, né? Que é a função interna, e essa daqui é a função externa. Minto. Essa é a função externa, essa é a função interna. Então eu tenho que derivar essa aqui também. Deixa eu ver, vamos chamar h de x de menos x, né? Aí no caso aqui vai ser menos e elevado a h de x. Aí quem é a derivada? Ela mesma. Só colocando aqui um debaixo do outro para comparativo, né? Ela mesma, vezes a derivada da interna. Mas quem é a minha função? É menos x. Então aqui eu repito e aqui eu derivo. Aí a derivada aqui dá menos 1, né? Com esse menos aqui fica mais. Então, fica... A derivada da exponencial é a própria, né? Então fica e elevado a menos x. Ó. E pronto. É isso. Isso. Eu aconselho, se essa é a parte que você mais tem dificuldade, então eu lhe aconselho a fazer mais questões, né? Se possível tentar todas. E você vai só observando o que está acontecendo, né? Antes de montar o gráfico. Né? Você vai derivando sucessivamente, vai pegando os valores e vai vendo o que acontece. Né? Montar o gráfico é juntar todas as informações daqueles tópicos. Né? Muito bem. Mais dúvidas?
Para quem não... Se tem alguém que, em função do trabalho, em função de outras disciplinas, não teve tempo de parar e começar fácil. Mas no caso a derivada, você está falando? Ou composta de forma geral? Tá. Sim, o que eu estava falando... Não, relaxa, tudo bem. O que eu estava falando é o seguinte, se você não, em função do seu trabalho ou de outra disciplina, né, tinha dito isso, você não conseguiu ainda pegar na lista, né, e resolver os exercícios da lista, eu aconselho ir para a última. Por quê? Porque a última questão é uma questão que revisa praticamente todo o conteúdo. Não só porque a gente vê derivado, né, mas também ele trabalha coisas com limites. Né? Então, vê domínio, paridade. Então, isso aí é coisa que se vê exclusivamente em ME, né? Funções. Os zeros, que é a interseção dos eixos. Depois você vai procurar, vai ver domínio, pontos assintóticos. Aí revisa um pouco aquela coisa de limites e continuidade. Aí depois começa a derivar achos extremantes. Né? Se você acha os extremantes aqui, então você tem condição de fazer a questão 7, né? Que só pega os extremantes. Depois, derivada segunda, para saber concavidade. E se algum ponto eu zerar, usa a derivada terceira. Tá? Ainda tem que quebrar a cabeça para, dado todas as informações, né, montar o gráfico. Mas é uma questão interessante começar por ela, né? Quem não teve tempo, né? Ou também quem quiser, né? Assim, né? É interessante, né? Começar, eu pelo menos visualizo assim. Para quem está querendo correr atrás do tempo, né? Comece da 11. As questões 9 e 10 são aplicações. Tá? Então, por exemplo, às vezes você pega um artigo aleatório, né, em algum periódico, aí quando você vê lá, aí o cara derivou, fez um monte de coisa lá, né? Tudo está dentro desse contexto. Mas é uma aplicação, né? Isso aqui é para a gente mostrar. Né? Imagine que alguém pediu para você, ó, ninguém pegou um triângulo e circunscreveu ela e verificou quanto tinha que ser, quando tinha que ser a área máxima, né? Então você começa a aplicar a derivada. Essa é a ideia. Artigo científico mistura tudo. Né? Então você primeiro tem que criar teu modelo, né, para depois achar as informações em cima dela. Mas tudo bem. É só uma dica, né? No caso, para acelerar o processo. Né? Bom, aqui, vamos pegar aqui umas funções bem malucas. Né? Vou pegar umas duas aqui, f de x, por exemplo, igual a secante de x elevado a e menos x. Né? Então, aqui é um enchi de funções, tá? Está lotado de funções aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é a secante é 1 sobre o cosseno de tudo isso, né, de x elevado a e, que está elevado a menos x, tá? Está até assim para ficar mais... Isso aqui é o expoente do x. Tá, e para derivar isso, né? Então, vamos derivar aqui. Aí a primeira pergunta que eu faço a vocês é qual é a regra que a gente aplica aqui? Qual é a primeira regra que a gente aplica aqui? Quociente. Muito bem. Então vamos aplicar a regra do quociente.
Então vamos escrever aqui, né? Escreve a de cima, escreve a de baixo. Menos. De novo a de cima e a de baixo. Sobre. A de baixo ao quadrado, né? Então, vou escrever aqui. Cosseno ao quadrado de x elevado a menos x. Aí aqui eu derivo a primeira, aqui eu derivo a segunda. Sendo que essa segunda aqui tem várias funções, né, uma dentro da outra. Ok, quanto vai dar essa derivada? Quanto vai dar a derivada desse primeiro termo aqui? Vai dar zero, né? Eu vou colocar aqui em vermelho, isso aqui vai zerar. Então vai ficar só essa derivada aqui. Então isso aqui vai ficar menos 1. Pronto, aqui vai ter que aplicar a composta, né? Aqui é o que interessa, né? No caso, em relação ao que me foi solicitado, né? Então aqui pergunta quem eu derivo primeiro, né? Essa questão da composição é você ver a ordem. Quem é a função mais interna e quem é a função mais externa. Então, a função mais interna vai ser a última a ser derivada. A função mais externa normalmente é a primeira. Então, pergunto a vocês, quem é a função mais interna? No caso, a mais externa, desculpe. Cosseno é mais externo. Como é que a gente sabe quem é mais interno e quem é mais externo? É só você visualizar a substituição de um certo x. Então, imagine que eu vou trocar esse x por um valor. Aí a primeira pergunta, eu aplico o cosseno nele primeiro ou eu aplico a exponencial nele primeiro? A exponencial. Então, a exponencial é a mais interna. Depois que eu encontro esse valor, aí eu faço x elevado a isso. E, por fim, aplico o cosseno. Como o cosseno é a última função, então é ela que eu vou derivar primeiro. Derivo o cosseno, o resto repete. Tá? X vezes. Aí a próxima função, tá? É esse x aqui, tá? É menos e elevado a x vezes essa daqui, tá? Deixa eu apertar, deixa eu apagar aqui o botar mais. Deixa eu fazer uma troca aqui, porque essa função aqui, ela não é polinômio, tá? Porque está variando o expoente dela. Então, deixa eu pegar aqui uma outra coisa aqui. No caso desse que eu acabei de colocar, né, a gente teria que reparametrizar, tá? Aí,
Então aqui seria 2. Aqui seria 2. Então, no caso aqui, 2. Agora sim, aqui vezes essa derivada aqui. Sobre essa função aqui. Cosseno ao quadrado de 2, né? Aqui vamos combinar. Elevado a menos x. Todo mundo entendeu como foi que eu montei a derivada? Tudo bem, então agora é só derivada. Isso aqui vai ficar igual. Derivada do cosseno é menos seno, né? Então aqui vai ficar positivo. Cosseno de 2 elevado a menos x vezes derivada da exponencial é ela mesma, vezes o ln do 2, né, que é a minha base, vezes a derivada dessa exponencial aqui vai dar menos, vou botar o menos aqui, né, é elevado a x é a própria, né, sobre cosseno ao quadrado de 2 elevado a e elevado a menos x. Aqui não tem mais muita coisa para arrumar, tá? Aí pode deixar assim. Tá aí, né? Essa seria a derivada. Então, dica: na verdade não, porque quando eu derivei essa daqui, aí apareceu um sinal de menos, né? Que eu fiz jogo com esse, ficou mais. Então, esse sinal aqui é esse aqui. Porque, peraí, não, então aqui tá, também tem que consertar. Deixa eu ver aqui, tem que apagar aqui. Então aqui é elevado a menos x. Aqui tem um menos. Aqui eu para. E aqui menos. Então estão as alterações aqui, tá? Deixa eu alterar aqui, aqui, aqui. Então aqui é elevado a menos x, esse aqui também é elevado a menos x. Essa derivada aqui vai dar ela mesma, vezes a derivada da interna que dá menos 1. Tá? Essa derivada aqui é ela mesma vezes menos 1, né? Então aqui vai ficar mais.
Só ver se está tudo ok. Aqui zero, menos 1, deriva o cosseno, repete a interna, vezes a derivada desse expoente, repete a exponencial, vezes a derivada dessa. Derivada do cosseno, menos seno, aí vai sumir esse sinal de menos. Então vai ter, aqui eu repeti, que é o ângulo do cosseno, vezes, deixa eu colocar assim, que é seno desse ângulo, tá? Para não ficar a sensação que é o seno disso aqui um ângulo só. Aqui também. Aqui, beleza, vezes o LN, tá ok, e esse aqui, vezes menos 1, então vai ter o menos. Pronto, agora sim. Veja aí se tem mais algum erro aí. Porque, por causa dessa derivada aqui, quem é a derivada de e elevado a menos x? É ela mesma, vezes a derivada da interna, que é menos x. Então, essa derivada aqui dá menos 1, então vai ficar elevado a menos x, vezes menos 1, que é essa derivada aqui. Aí, passei para cá o sinal, né? Eu vou dar uma olhada aqui na enquete, tá? Não sei se houve alguma alteração. Enquanto isso, vocês podem falar mais dúvidas, se tiverem, tá? Já teve alguma alteração aqui, então já está equilibrando mais, né? Tudo bem. Deixa eu ver se vai até quando essa. Até dia 10, hoje é 9, né? Então é até amanhã. Tá, então eu vou entrar para tirar dúvida, tá? Deixa eu ver aqui. O Isaac diz assim, professor, quando é para usar a do expoente e a composta? Como diferencia? Na verdade, a ideia é assim, você tem uma função, sei lá, S de x, eu não vou colocar nem a exponencial fundamental, tá? Vou colocar qualquer um aqui, sei lá, 3 elevado a h de x. Então, quando eu derivo isso aqui, né, que no caso é a derivada disso aqui, quem é a derivada da exponencial, tá? É 3
o expoente, no caso essa base aqui se repete, né, essa potência se repete, vezes o ln de 3. Esse seria a derivada só da exponencial, mas eu tenho que derivar em termos, né, porque tem uma função aqui no lugar do meu ângulo. Então aqui eu tenho que derivar em termos. Então, como a exponencial ela sempre se repete, pelo menos eu acho que, de acordo com essa tua pergunta, talvez seja isso a tua dúvida. Né? Não dá para saber se ela foi derivada. Né? E como a derivada normalmente se repete os termos dela, né? Parece até que você não derivou, mas derivou sim. Não sei se era isso que você estava perguntando exatamente. Se fosse só o x, aí como estava menos x, exatamente. Mas uma coisa que vocês podem fazer para não ter problema algum é o seguinte, por exemplo, você tem 2 elevado a x, aí vai derivar isso. Aí fica 2 elevado a x vezes ln do 2 vezes a derivada da interna. Mas quem é a derivada da interna é 1. Então, se você fizer sempre isso, você nunca erra. Tá? E também nunca deixa passar nada. Né? Então, isso aqui fica ela própria. No caso, a própria derivada. Se você fica sempre derivando a interna, você nunca deixa passar funções, tá? Que possa ser que você, no meio do caminho, nem percebi ó, que essa função era uma composta. Né? Bom, então amanhã eu entro para tirar dúvida também. Tá? Eu tinha perguntado essa questão de não, não dar esse encontro amanhã, porque eu acho que eu termino o conteúdo de FMC. Né? Mas suponha que na discussão, sei lá, prolongue um pouco mais do que o esperado e eu não consiga terminar. Né? Eu estava pensando em pegar a aula de amanhã de dúvida e concluir com o pessoal de FMC. Mas eu acho que não vai ter problema. Né? Não sei.